Esclerose múltipla, ela é uma doença que ataca o sistema nervoso central, entende-se por cérebro e medula. E trata-se de uma doença autoimune, ou seja, uma doença onde você produz anticorpos que atacam as suas próprias células do cérebro e da medula. Ou seja, é uma doença onde você faz uma agressão contra você mesmo. A população mais suscetível vai da faixa etária que abrange principalmente de 15 a 60 anos, mas mais especificamente adultos jovens, entre 20 e 40 anos. Além disso, nota-se uma prevalência muito maior em pessoas de raça branca. Os países do norte da Europa, onde tem baixa incidência solar, que foi visto que tem uma grande incidência de raça branca, e a gente na prática clínica também nota isso. Também é importante ressaltar que o sexo feminino também tem uma prevalência maior, sendo 2 a 3 mulheres para cada homem afetado. A doença é rara. No Brasil, estima-se que tem cerca de 150 mil casos ao ano em toda a população brasileira. Então, é uma doença considerada rara. Os sintomas da esclerose múltipla podem ser os mais variados. Então, pode ser perda de força num braço, numa perna, pode ser alteração de sensibilidade, como dormências, formigamentos, choques, dores na coluna pode acontecer também, dificuldades em eliminar fezes e urina. Então, os sintomas podem ser os mais variados, mas é importante que eles ocorram de uma forma súbita e durem pelo menos 24 horas. Então, se preencher esses critérios, a gente fala que a pessoa apresenta um surto de esclerose múltipla, tá? Já o diagnóstico é uma forma um pouco mais complexa de fazer o raciocínio. Para se fechar um diagnóstico, o paciente preferencialmente tem que ter tido aí mais de um surto, mais de um episódio da doença, preferencialmente, e precisa ter alterações nos exames de imagem, sendo que o principal é a ressonância magnética, tá? E essas alterações têm que estar presentes tanto no cérebro quanto na medula cervical e torácica. E a gente fala que as lesões têm que ter idades diferentes. Então, seria uma lesão que a pessoa tem agora, uma lesão que a pessoa teve no passado ou vai ter no futuro. Quando se tem um surto de esclerose múltipla, tem que se procurar um neurologista, procurar-se um pronto-socorro para que seja feito um tratamento específico para que aí sim o paciente consiga ter uma boa recuperação. Caso contrário, não. Pode ser tanto o membro superior quanto o membro inferior, podem ser dos dois lados, pode ser apenas de um lado, e a evolução depende do tamanho da lesão que surgiu no cérebro da medula. Se for uma lesão leve, o paciente pode ser que em questão de dias já não apresente sintoma nenhum. Se for uma lesão muito agressiva, o paciente pode ficar restrito a uma cadeira de rodas. Mas na prática o que a gente observa é, se o paciente tem uma lesão, mesmo que ela seja agressiva, e procura rapidamente o especialista, essa pessoa tem uma ótima recuperação do dano que aconteceu. A esclerose múltipla, ela pode ser confundida com um AVC, popularmente dito como derrame. Por quê? O principal sintoma do AVC é a perda de força em metade do corpo, que também pode ser um dos sintomas da esclerose múltipla. Então, por isso que é importante procurar rapidamente uma orientação e para que o diagnóstico seja feito de forma correta. No tratamento, o ideal é que faça o acompanhamento com um neurologista, especialmente que tenha conhecimento da doença, e com um fisioterapeuta, com fonoaudiólogo, com terapeuta ocupacional, até mesmo com psicólogo, para entender tudo o que se passa e melhorar de qualquer sintoma que ainda possa restar.